Irmãos, nesta manhã, tenho a alegria de compartilhar com os irmãos, na continuação da série, que nós estamos de Heróis da Fé. Então, já tem mais de um mês que estamos compartilhando vários personagens bíblicos, das várias vitórias, lutas que eles passaram, de como eles enfrentaram, e o que significa ser o herói da fé. E nesta manhã, então, eu trouxe o tema para nós, e a história de Elias e o Deus da provisão. Nós vamos compartilhar um pouco a respeito desse grande profeta do Senhor que foi escolhido para anunciar o arrependimento do povo. Então vamos compartilhar e a gente vai aprender com Elias um pouco mais sobre o que é ser heróis da fé. Eu gostaria de mais uma vez convidar os irmãos para curvar as cabeças e orar, e você possa buscar o Senhor, que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa ministrar o seu coração, não seja a voz humana, mas seja o Senhor a guiar, a falar. Então, se tem alguma coisa que está perturbando, se tem uma coisa que está atrapalhando, você possa orar e consagrar que nesta manhã a palavra do Senhor possa atingir, arregar os corações. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer esta oportunidade, nesta manhã de domingo tão gostosa, e encontrar os irmãos. E agora juntos, Pai, debruçados na Tua palavra, queremos nos render na autoridade que esta palavra tem, e através dessa história de Elias também, da qual o Senhor deixou escrito para nós. Nós queremos aprender do Senhor. Nós pedimos, Pai, os irmãos estão aqui, todos nós, e os irmãos estão em casa também, todos, Senhor, possamos estar agora atentos, Jesus, a que o Senhor quer falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a focar, a aprender do Senhor. Nós queremos agradecer, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesse tema, Elias e o Deus da provisão, o Deus provedor. Quantos não querem que o Deus, nosso Deus, seja provedor de nossas vidas? Quem não sonha que Deus atender as nossas vidas nos mais diversos pedidos que nós temos ao longo de nossas vidas? Quantos aqui nessa semana que passou não fez pedidos ao Senhor? Deus, aquela dor lombar, Deus, cura. Senhor, está faltando aqui, sei lá, uma grana. Senhor, hoje estou cansado. Quantos aqui não fazem alguns pedidos e querem que Deus, o provedor, o atenda? E graças a Deus, o nosso Deus é aquele Deus provedor que atende as nossas vidas. Mas quando a gente olha na dinâmica da trajetória dos heróis da fé, da qual o próprio irmão Rosinha, o cooperador Rosinha explanou semana passada, vários contextos que eles viviam, e todos nós queremos estar debaixo dos propósitos do Senhor, viver debaixo dos propósitos do Senhor. Quantos aqui neste ano, irmãos, disse desde o começo do ano: Senhor, este ano vai ser o ano que eu vou servir ao Teu nome, eu vou cumprir os propósitos do Senhor, vou passar por longos desafios, mas eu vou cumprir. E quantos aqui chegou em fevereiro e desistiu? Quantos aqui chegou, sei lá, em abril, começou a tomar o rumo da sua vida mesmo? Deixa para lá, ano que vem eu faço, porque começa a enfrentar alguns desafios. Irmãos, a grande dificuldade nossa de entender e de fazer as vontades do Senhor, de cumprir o propósito do Senhor, é porque nós temos algumas instâncias. Aquela primeira instância da alegria, da paixão, daquele encontro. Não, agora eu vou. Eu tenho certeza que Deus me chamou e eu vou. Mas, passado o primeiro desafio, a tendência é de muitos desistirem e não dependerem do Senhor. E aqui, quando nós olhamos alguns personagens, heróis da fé, nós vemos que eles atenderam ao chamado em obediência, mas depois eles conseguiram atravessar momentos de muitas lutas e viveram na base da confiança. Alguns perseguidos, outros passaram fome, outros sendo, por diversas formas, acontecendo tragédias, mas eles confiaram e Deus os supriu. E aí a gente está na fase para contar Elias e o Deus da provisão, como que Elias viveu e o que aconteceu com ele, irmãos? Então, quando olhamos os heróis da fé, irmãos,
vimos que estes homens obedeceram ao chamado. Então, o primeiro passo, obedeceram ao chamado. Depois, passaram por desafios e lutas. E nesse momento, aí sim, eles experimentaram, irmãos, o Deus da provisão. Se a gente quer aprender a ter essa dimensão, uma dimensão posterior, uma dimensão maior, de ter o Deus da provisão, nós precisamos atravessar, encarar, de fato, essa segunda etapa que ele estava vivendo, e aí aprender a saber que Deus é o Deus da provisão de fato. Eu creio que muitos já passaram, alguns mais experientes já passaram, que Deus é realmente o Deus da provisão, porque entregaram suas vidas e confiaram totalmente no Senhor. Então, aqui vemos que Deus estava sustentando, provendo alimento ao profeta Elias em alguns momentos. Mas quando e de que forma Deus sustentou Elias? Como que Deus sustentou? Como é que foi a forma desse sustento, né? Vamos ver então nessa história de Elias hoje. Mas, irmãos, primeiro, antes de contar a história de Elias, nós precisamos entender o contexto histórico do que estava acontecendo nessa época de Elias, né? Então, como os irmãos sabem, um pouco antes de Elias, nos dias de Elias, Israel estava passando, né, pelo reinado de Davi, depois Salomão, e após Salomão, o reino de Israel se divide, o reino do norte e o reino do sul. E aí, o reino do norte, capital, vira Samaria, e o reino do sul, Judá. E aí, irmãos, aqui é que acontece a questão, após Salomão, os 6 que viraram reinos do norte, vários 6, creio que uns 5 reis que passaram antes da época de Elias, eram muito maus, eram terríveis, eles desviaram do caminho do Senhor. E aí, irmãos, todos esses 6, sucessão de reis, um pior que o outro, desviaram do caminho do Senhor, adoraram outros deuses, crise após crise no reino do norte em Israel. E aí chega, na época de Elias, o rei Acabe. Eu creio que muitos conhecem, o rei Acabe. Este foi o rei terrível, pior rei. Então a Bíblia fala assim, que este rei fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Imagina. Então Acabe era cruel, era terrível mesmo, porque era pior que os outros, já eram ruins, né? Agora, chega na época de Acabe, era pior do que todos os outros que antecederam ele. Irmãos, e se não bastasse, o rei Acabe casa com Jezabel. Ele poderia ter escolhido qualquer uma das mulheres, mas ele escolheu a pior mulher que ele poderia escolher na época. Uma mulher má, uma estrangeira, que era muito má, perseguiu os profetas. Mulher terrível. E aí, eles juntos levantaram, destruíram o altar do Senhor, levantaram o altar a Baal. Quem era esse Deus Baal? O Deus Baal, para eles, era um Deus cananeu que era o Deus da fertilidade, responsável pelas chuvas, que semeava vida na terra e resultava em colheitas. Então, esse Baal era o Deus da prosperidade. Eles acreditavam que Baal que mandava chuva, e havia colheitas e abundância e tudo mais. Então, nessa época de Acabe, instalou-se em Israel crise moral, política, religiosa. Irmãos, diante desse distanciamento do povo de Israel, no Reino do Norte, em um dos piores momentos da história de Israel, Deus chama Elias como profeta do Senhor. E através dessa experiência, Elias pôde experimentar o cuidado, como que Deus cuidou e como que Deus sustentou nessa época tão terrível. Então, hoje, irmãos, através dessa história, eu gostaria de ver como que foi as provisões de Deus na vida de Elias. Ele atendeu o chamado, mas como que foi a provisão, como que Deus cuidou da vida de Elias? E nós podemos aprender juntos nessa história. Então, irmãos, como que foram as provisões na vida de Elias? Bem, a primeira provisão lógico, no início, na provisão ao chamado de Elias. Logo no chamado, Deus vem com cuidado sobre a vida de Elias. Bom,
Eu gostaria que os irmãos pudessem nos acompanhar na leitura de 1 Reis 17, de 1 a 7. Eu coloquei aqui na projeção um pouco pequeno, para caber todos os versículos. Se os irmãos tiverem dificuldade, pode acompanhar na sua Bíblia. Está em versão NVI. Preste atenção no como que vai contar essa história e como Deus sustentou esse primeiro cuidado no chamado da vida de Elias. Então, 1 Reis 17, versículo de 1 a 7, somente nesse primeiro momento. Versículo 1 diz assim: Ora, Elias, o tesbita de Tisbé de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, que o Deus do céu a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Versículo 2: Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Sai daqui, vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito, e foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Bom, irmãos, aqui nessa história, no início do capítulo 17, logo já inicia falando de Elias. O interessante é que a Bíblia não fala quem foi exatamente Elias. Só diz, dá uma pista: o Elias, o tesbita de Tisbé de Gileade. Só isso. A menção de onde que surgiu, de onde que veio Elias. Não fala a idade, não fala quem ele era, se ele foi um grande líder, não fala nada sobre Elias. Mas o que podemos aprender aqui, que o sinal que o autor nos coloca neste livro, é que ele veio de Tisbé de Gileade. Ele era tesbita, então era como se fosse paulista, mas do interior de São Paulo, que não sei qual que tem uma cidade do interior quase que ninguém conhece, em São Paulo. Mas era como se fosse isso. Então Elias veio de uma cidade que na época, fala, como assim? De lá, de Tisbé de Gileade veio Elias? Sim. A primeira lição que a gente pode aprender aqui no texto é que Deus escolhe pessoas comuns, como eu e você, para um chamado, para um propósito muito, mas muito importante. Porque o povo precisava de uma libertação, o povo precisava de uma restauração, para entender que Deus é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Mas Deus chama quem? Poderia ser chamado, sei lá, havia alguns outros profetas, mas Deus escolheu Elias para esses dias. E Elias, ele atendeu, ele foi lá. Eu não sei se Elias tinha total noção quando Deus falou, Elias, eu acho que Deus falou, Elias, vai lá, fala com o rei Acabe, e fala assim, olha, que vai haver uma seca, não vai chover nada, nem orvalho não vai chover. Elias, bom, eu vou lá, Acho que não sei se ele realmente tinha noção do que ele estava fazendo, mas ele foi e falou. Irmão, sabe o que significa isso? Dizer para o rei Acabe e para Jezabel que não vai ter chuva e sair fora. Bom, Elias cumpriu o papel ali, foi e falou mesmo. Mas o que significava isso, irmãos? Quando nós vimos no contexto histórico que o Deus daquele tempo que Jezabel havia instalado era o Deus Baal. E o Deus Baal era o Deus da chuva, da prosperidade. Então dizer que, olha, o meu Deus está dizendo assim, que vai haver uma seca, não vai chover, era uma afronta para Acabe. Era dizer assim, Acabe, esse teu Deus não é nada. Esse Deus que diz que é o Deus da chuva não é nada, porque o meu Deus vai travar os céus, vai trazer uma seca durante muito tempo, até um dia que Deus falar que vai começar a chover de novo, para vocês entenderem que eu sou o Senhor. É isso que Acabe estava transmitindo. Eu não sei se ele tinha total noção da seriedade da profecia que ele estava dizendo, mas ele obedeceu. Mas Deus, ele foi gracioso. Então aqui é o chamado, a provisão no chamado de Deus. Deus, ele pega e fala assim, Elias, sai daqui, vai para o leste, esconde-se perto do riacho de Querite. Era um lugar que Deus havia escolhido. E ali, Deus sustentou com uma provisão, porque ele tinha que se esconder, porque o rei ficou furioso com essa palavra. O que é isso? Quem que é Elias? Quem que esse tesbita está falando um negócio desse? Então, Elias corria sério risco. Deus guardou. E agora, como é que vai ser a vida de Elias? Como é que ele vai comer? Como é que ele vai viver? Deus enviou corvos ali para alimentar com pão e carne, e água do riacho,
Olha que capricho do Senhor. Pão e carne de manhã e à tarde. Irmãos, aqui a gente vê este cuidado, a provisão de Deus. Elias obedeceu esse chamado e Deus não abandonou, Ele cuidou, Ele amparou Elias, levando a um lugar para este cuidado especial. Esse é o primeiro sustento. Irmãos, quando nós obedecemos ao chamado, nós vamos encarar com os desafios. Será que nós confiamos que Deus realmente irá sustentar? Quando Deus disse, Elias, sai e vai para o riacho, que eu vou te sustentar ali. Será que, se fosse nós, confiaríamos no Senhor? Será que quando nós obedecêssemos ao chamado, percebêssemos o desafio, Senhor Deus, eu não vou mais, acabou, já para mim deu, eu vou cair fora porque, né? Como que eu vou viver, Senhor? Como é que vai ser meu dinheiro? Como é que eu vou me sustentar? Elias continuou confiando que Deus era o Deus da provisão nesse chamado que Deus tinha para a vida de Elias. Então, irmãos, o que a gente pode aprender aqui? Na obediência ao chamado, temos que confiar totalmente no Senhor. Muitas vezes leva à situação que não temos mais controle. Não é verdade? Mas Deus é o Deus da provisão. Então, atender ao chamado, nós muitas vezes já não temos mais o controle. Não temos mais, Senhor, não temos mais dinheiro, eu não tenho mais condições, mas eu confio no Senhor. Eu vi uma história, lendo sobre essas questões, de George Miller, não sei se os irmãos conhecem, mas esse homem que veio em século 1800 e alguma coisa, ele cuidou de 10.024 órfãos durante sua vida. E ele orou por todas as vezes para que Deus sustentasse esses órfãos. Ele não saiu pedindo dinheiro, ele não saiu fazendo campanhas. E agora está faltando, como é que eu vou sustentar? Irmãos, para sustentar mais de 10.000 pessoas não é brincadeira. Mas ele não fazia campanhas, ele não fazia alguma coisa, mas ele orava e confiava no Senhor. E também a história diz que ele nunca recebeu salário nos últimos 68 anos de seu ministério, mas confiou em Deus, colocar no coração das pessoas que lhe enviassem o que ele precisava. Então ele viveu totalmente na confiança do Senhor, ele se entregou, cuidou de muitos, mas muitos órfãos. Ele atendeu o chamado e a partir daí confiou que Deus ia sustentar. É incrível a história, os irmãos, tem vários artigos sobre a vida de George Miller, tem até um livro também sobre a vida dele. É muito interessante de ver pessoas que confiaram no Senhor e como que Deus cuida, né? E quando a gente quer aprender, Deus, eu quero experimentar. Você quer experimentar Deus vindo com, sei lá, te alimentando com pão e carne, com água, com tudo, uma provisão de Deus, nós precisamos confiar totalmente no Senhor. Mas esse foi o início, uma provisão no chamado. Agora, Deus tem uma provisão, uma continuidade ainda, a provisão no preparo, porque Elias ainda precisa se preparar para algo ainda maior, não é verdade? Então, eu gostaria de convidar os irmãos a ler, a continuar no capítulo 17 e continuar a ler do versículo 8 a 12 agora, não, do 8 ao 16, do 8 ao 16, que vai falar desse preparo que o Senhor teve na vida de Elias, como que Deus provisionou todas as coisas na vida de Elias e preparou o seu coração. Então, 1 Reis 17, 8 a 16, vamos fazer a leitura da palavra. Os irmãos encontraram 8 a 16. Diz assim, então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe ofereça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, né? E ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. No versículo 12 diz assim, ela responde, né, juro pelo nome do Senhor teu Deus. Ela respondeu, eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija.
Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. No versículo 13 diz assim: Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá em casa e faça o que eu disse. Primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre Israel. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Irmãos, que continuação dessa história maravilhosa. O que estava acontecendo? Elias estava num riacho em Querite que havia secado. Ele estava ali sendo sustentado por Deus, pão, carne, de manhã e à tarde, com aguinha fresca. E de repente a água seca ali. Eu acho que ele deve ter ficado, mas Deus, não estou entendendo. O Senhor é o que Deus quer provisionar no meu chamado aqui. E acaba a água. Meus irmãos, aqui nesse ponto é um ponto que muitos desistem da vontade do Senhor. Por qualquer mudança que há do sustento, da provisão de Deus, muitos desistem. Nós desistimos de cumprir os propósitos do Senhor, não é verdade? Qualquer coisinha perdemos a fé. Nós estamos empolgados fazendo a vontade do Senhor e a gente vê um milagre, Deus nos sustentando. Imagina, Deus. Imagina, irmãos, vendo corpos e vindo com pão e água pela manhã e à tarde, mas de repente isso acaba. Eu creio que muitos iriam desistir. Mas Deus diz assim: olha, vá, sai daqui imediatamente, vai falar com uma viúva e ela vai te sustentar. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta e ordena a viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, mas chega lá, ele encontra, opa, agora sim Deus vai mandar para um lugar melhor, agora sim Deus vai fazer uma coisa melhor para a minha vida. Chega lá, encontra com a viúva, realmente. Mas a viúva está na pindaíba pior do que Elias. Não é verdade? A viúva falou assim: olha, eu não tenho mais nada também, só tenho um punhado de farinha e azeite. Comendo, eu e meu filho, nós vamos morrer. Irmãos, imagina Elias, deve ter falado: mas Deus, que palhaçada é essa, né? Estou cumprindo o teu chamado. Chego aqui. O Senhor manda falar com a viúva. Ela está na situação pior que eu. Eu estava ali com os corpos, por que não manteve lá? E quantas vezes no nosso chamado, a gente não faz isso? Questiona com Deus: mas Deus, por que aqui? Ah, então eu não quero aqui, eu vou embora. Irmãos, Deus tinha um chamado para preparar Elias. Era um tempo de preparo, porque Elias havia de cumprir algo muito maior. Aquele primeiro passo que ele deu para falar com Acabe foi fichinha ainda. Falar para Acabe que havia seca foi fichinha, porque a seca ia durar por mais de 3 anos. Elias tinha que ter um tempo de preparo muito grande, porque ainda ele ia confrontar Acabe e os 450 profetas de Jezabel. Ele ia ter que confrontar, então havia um tempo de preparo. E Deus, na sua presença, no seu poder, trabalha com a fé de Elias. E ali, nesse tempo, quando a gente vê essa história, a preparação de Elias. Agora, em Sarepta, era o momento de preparação. E quando Deus fala que vai sustentar Elias, Elias fala assim: olha, Elias foi esperto, né? Ele fala: não, mulher, vai preparar esse pão aí com a farinha, e que você tem na farinha e o azeite, prepara para mim primeiro. Ele garantiu dele. Depois ele fala assim: olha, se der uma coisa, você faz para você e seu filho, mas traga aqui primeiro. Incrível que a mulher obedeceu, confiou. Ela falou, acho que ela falou assim: bom, já está tudo perdido mesmo, já está ruim mesmo, então tudo bem, vou fazer a vontade desse homem. E fez. Mas na preparação de Elias, o interessante aqui é que Deus não mandou um caminhão descarregar vários fardos de farinha e azeite para 3 anos. Não. A mulher preparava dia a dia a farinha e o azeite, pegava e preparava o pão. Eu queria saber como é que é a receita desse pão com a farinha e azeite, né? O irmão Ricardo foi lá, ele faz muito bem comida árabe. Ele deve saber um pouco da farinha e do azeite, como é que faz o pão, né?
a gente queria saber como que é, e eles sustentarem por 3 anos através dessa comida especial, provisionada por Deus. Eu creio, irmãos, que aquela farinha que Deus multiplicava todos os dias era muito especial, né? Existem vários tipos de farinha, mas, irmãos, aquela farinha era feita milagrosamente para aquela quantidade todos os dias. Quando a mulher abria a tampa, tinha aquela quantidade de novo. Ela usava, esvaziava. No outro dia, ela ia lá, de novo estava lá. E não faltou comida. E não foi uma vez, alguns dias. Foram mais de 3 anos que Elias teve que viver pela fé. Todos os dias. Será que amanhã vai ter? Será que vai ter trigo? Será que vai ter azeite? Irmãos, quantas vezes a gente não fica preocupado com amanhã? Quantas vezes, ixi, amanhã, mês que vem, será que vai dar, né? Ah, Deus, eu vou desistir desse ministério porque não vai dar. Irmãos, Deus quer trabalhar com a nossa fé e às vezes Deus faz dia a dia, punhado por punhado. E nesse preparo, irmãos, no preparo final agora, Elias não estava sendo trabalhado somente na parte física, porque eram 3 anos que ele precisava ser forte, precisa ter coragem para ir lá, encarar o rei. O rei estava furioso, porque passado mais de 3 anos, na seca, estava uma catástrofe em Israel. O rei estava falando, nossa, vou pegar esse Elias que profetizou isso, ele vai aprender uma lição. Elias tinha que se preparar muito para enfrentar, muito. Então, nesse tempo, em Sarepta, é um tempo de preparo, não só físico, mas espiritual, emocional. É um preparo geral na vida de Elias. Era um tempo de consagração, trabalhar a fé, um tempo de intimidade com o Senhor. E como que nós vemos isso acontecendo na vida de Elias? Nesta ocasião que ele está com a viúva de Sarepta, ela tinha um filho. Então a história conta que este filho, nessa época, faleceu. E por 3 vezes, então, e a mulher fica revoltada, né? Acusa Elias, fala, olha, tá vendo, ó? Mas Elias pega este filho, por 3 vezes ele ora para que ele reviva. Irmãos, Deus fez um milagre. E a mulher encontra com Elias, e qual que é a palavra dessa mulher viúva para a vida de Elias? É muito interessante, no capítulo 17, versículo 24, a mulher diz assim, então, disse a mulher a Elias, né? Nisto conheço agora que tu és o homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Depois de mais de 3 anos, a mulher vendo a vida de Elias, o poder do Espírito Santo que havia na vida de Elias, e não só nesse poder, na palavra, nas atitudes, na vida de Elias, ela testificou. Ela não falou, agora eu creio, porque você fez esse milagre, eu creio. Não foi isso. Interessante, né? Elias havia curado, orado para que esse filho revivesse. Havia um poder na vida de Elias, mas a mulher não falou do filho. Falou, agora eu creio. Né? Conheço que tu és o homem de Deus, da tua palavra, que a palavra do Senhor está na tua boca. Que interessante. Testificou que Elias estava sendo preparado, estava pronto agora para enfrentar os 450 profetas e o rei Acabe e Jezabel e outros profetas que ali estavam. Então, irmãos, Elias estavam tendo tempo de preparo, a provisão no preparo. Irmãos, e esse tempo, na provisão do preparo, no decorrer do preparo, é muito difícil para a nossa vida. Confiar dia a dia que o Senhor irá nos guardar. Mas se nós queremos atender o chamado do Senhor, é isso que Deus quer fazer em nossas vidas. É trabalhar dia a dia a nossa vida espiritual, na nossa fé, na nossa consagração. Muitas vezes a gente fala, eu confio, Senhor, mas o primeiro problema, ai Deus, desisto, né? E Deus está nos chamando aqui para aprender. Então, esse segundo tipo de provisão que Deus faz na nossa vida. Então, a primeira provisão é o chamado. A segunda provisão que Deus faz é no preparo, nossa preparação de nossas vidas. Mas ainda há um terceiro preparo que a história nos conta. O terceiro preparo é na provisão, a provisão que Deus faz é na provisão do consolo agora. Irmãos, Deus vem na sua provisão através do consolo na vida de Elias.
Eu gostaria de convidar os irmãos a ler agora no capítulo 19. Vamos um pouco à frente dessa história. Capítulo 19, versículo de 1 a 8 agora. Nós vamos ler como que Deus é um chamado, né, para nossas vidas, provisão para o consolo agora. Os irmãos podem acompanhar na projeção, versículo de 1 a 8, capítulo 19, 1 Reis, os irmãos podem situar, e nós vamos ler, prestar atenção de como que aconteceu mais uma vez, como que Deus sustentou a vida de Elias. Então diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o basta, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se, coma, pois a viagem será longa, muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Irmãos, o que estava acontecendo nessa história, na continuação dessa história? Elias confronta então, no Monte Carmelo, Jezabel, Acabe, os 450 profetas de Baal e outros profetas ainda. Ele confronta e, milagrosamente, a vitória vem sobre esses profetas de Baal. Ele tem uma vitória incrível, um cenário estrondoso no Monte Carmelo, em que havia um fogo do Senhor ali, e Elias consegue vencer todos os profetas, a presença do Senhor, e testificando diante de todo o povo que Deus é o Deus de Israel. Elias poderia ter saído dali, nossa, agora já foi, né? Tá assim, tranquilo, né? Mas quando vem essa palavra de Jezabel, ela ficou furiosa. Ela falou: Elias, eu vou fazer com você o que você fez com os 450 profetas, eu vou te matar também. Imagina, Elias estava mais de 4 anos nessa situação, né? Ele falou com o rei Acabe que havia seca. Veio a seca durante mais de 3 anos e meio. E agora, ele confronta os 450 profetas de Baal. Ele estava esgotado, cansado emocionalmente. Quantos não ficam durante o chamado do Senhor, cansado emocionalmente, lutando, preocupado, tenso, servindo ao Senhor? Elias estava esgotado emocionalmente. Nós podemos aprender a lição que realmente nós, às vezes, temos esse tempo, e Deus compreende esse tempo de nossas vidas. Deus não chegou para Elias e disse: se você é um fraco, tudo que eu fiz agora, você está aí, né, com esse mimimi. Deus fez algo interessante, algo incrível na vida de Elias. Deus leva Elias primeiro num lugar, num deserto ali, e ali Deus serve agora um outro tipo de pão, um pão assado na brasa. Olha que interessante no texto, o detalhe. Antes era com os corvos, né? Depois a viúva lá que fazia o pão com azeite. Mas agora, o anjo do Senhor trazia um pão, eu não sei que tipo de pão era esse, assado na brasa, quentinho. Irmãos já comeram pão quentinho? É muito bom. No Shalom, vira e mexe, eu acordo de manhã cedo, dou uma escapada na cozinha, porque lá nós assamos o pão de manhã, né? E eu espero sair o pão ali no forno, para pegar um bem quente ali, passa a manteiga derretendo. Irmãos, é muito bom. Olha o cuidado de Deus. Uma jarrinha de água, um pão quentinho ali, porque agora era o Deus da provisão no consolo. Deus
é o Deus que consola. Ele atende, Ele cuida dos seus. Ele não abandonou Elias. E o mais incrível, irmãos, que o anjo do Senhor fala, Elias, come de novo, olha, vem, acorda, come. Elias come, e com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites, porque Deus queria levar a um lugar muito especial. Deus levou para o Monte Sinai, irmãos. Ali chegou no Monte Horebe, que é o Monte Sinai. Ali onde Moisés, há mais de 400 anos antes, havia tido um encontro com o Senhor. Ali, foi nesse monte que veio a presença do Senhor. Deus levou para cuidar de Elias. Então, essa terceira provisão de Deus, a provisão do consolo sobre nossas vidas. Então, os irmãos percebem que há vários tipos de provisão de Deus na nossa vida durante todo o chamado na vida de Elias. O cuidado de Deus sobre a vida dele. 3 tipos de refeições para situações e ocasiões especiais na vida do profeta. Quando nós atendemos o chamado de Deus, nós podemos aprender, conhecer mais sobre o sobrenatural de Deus. Quando nós topamos, quando nós aceitamos o desafio de fazer a vontade do Senhor, Deus vem com algo muito especial. E quando nós estamos mais cansados, abatidos, Deus vem com algo ainda mais incrível. Leva para aos lugares incríveis. Irmãos, quero concluir nessa história que a provisão de Deus, mediante a obediência ao chamado, essa provisão de Deus mediante a obediência é algo incrível, é algo tremendo, irmãos. E que Deus nos chama para experimentar isso nas nossas vidas. Quando nós achamos que é difícil, Deus quer que nós experimentemos algo incrível nas nossas vidas. Olhando para a história de Elias, podemos ver o sustento de Deus em 3 momentos diferentes. Deus tem um propósito. Sustento no chamado, sustento no preparo e agora sustento no consolo. Para cada provisão, Deus havia um motivo e um valor especial. Então, quando vivemos na dependência do Senhor, podemos ter uma experiência mais profunda do seu amor e o cuidado sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Gostaria de convidar os irmãos a confiar no Senhor. Muitas vezes a gente acha, Deus, mas eu não sou nada. Deus, mas eu não tenho capacidade. Quando nós dizemos sim ao chamado, mesmo nas pequenas coisas, Deus faz nós experimentarmos coisas incríveis. E hoje nós cantamos um hino bem incrível, que fala, quero ser um vaso de bênção. E nós cantamos, é um hino muito sério, né? São palavras muito sérias para nós cantarmos. E se os irmãos têm entendido, o Espírito Santo tem tocado no seu coração, eu gostaria de convidar, né, se eu cantar novamente este hino, eu queria convidar o pessoal do coral, para nós cantarmos novamente este hino. Alguns não conhecem, mas aprendemos e entregarmos a nossa vida. Senhor, quero ser um vaso de bênção. Vamos cantar novamente? Queria convidar o pessoal, gostaria de convidar os irmãos a ficarem em pé e de declarar como uma oração, Senhor, eu quero ser um vaso de bênção, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me aqui submisso ao teu querer. Vamos fazer dessa canção uma oração, dizer, Senhor, quero aprender, através dessa história de Elias, aprender o sustento, a provisão de Deus sobre nossas vidas. Vamos entoar, eu quero ser um vaso de bênção. Que
nesta manhã. Nós queremos agradecer a palavra do Espírito Santo sobre nossas vidas. O Jesus, nós queremos entregar como igreja os nossos corações a Ti. Queremos pedir perdão, porque muitas vezes nós duvidamos, nós questionamos e desistimos do Teu propósito. Ó Pai, eu oro pelos corações aqui, porventura, estejam endurecidos, estejam descontentes, estejam desgastados nesta caminhada. Ó Pai, fortalece, ó Deus, aqueles que atenderam o chamado, mas, ó Jesus, por qualquer motivo, estão cansados, estão querendo desistir. Ó Pai, vem com a Tua provisão nesse momento. Ó Deus, com Teu sustento, nos ajuda a confiar em Ti. Nos momentos mais difíceis, queremos confiar que Tu és o Deus da provisão sobre nossas vidas e descansar em Ti. E mesmo, Jesus, no momento mais sensível da nossa alma, saber que o Senhor tem um consolo sobre nossas vidas. E queremos louvar nesta manhã e dizer: Senhor, eu quero ser um vaso de bênção. Deus, nessa manhã, que todas as vidas que estão aqui possam ser vaso de bênção para onde for nessa semana. Vaso que leva a mensagem de amor. Fortaleça as vidas, Senhor. Dê intrepidez, ousadia, poder do Espírito Santo aos pés, às mãos, às palavras. E assim como Elias foi testificado da sua boca, que havia a presença do Espírito Santo na vida dos nossos irmãos aqui presentes, nessa semana possa testificar no trabalho, na escola, que a presença do Espírito Santo fervoroso nos corações. Nós entregamos esta palavra, agradecemos, Jesus, e confiamos. Entra nos nossos corações esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos, podeis assentar.